Muito bem, povo de Deus, estamos aqui nesse dia de hoje, dando início ao programa Inconformados. Muito bom dia para você, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te honre nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que coisas muito boas Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na tua casa, Deus vai fazer na tua família. Estamos aqui iniciando o nosso programa de hoje. Com certeza vai ser uma bênção. Daqui a pouquinho está chegando aqui o pastor convidado desse dia, não é? O pastor Marcos Paulo, reverendo Marcos Paulo, e a gente vai estar discutindo um tema bastante interessante. E sabe qual é o tema de hoje? É um tema meio, vamos dizer assim, muita gente tem medo de falar sobre isso, né? Mas o tema de hoje vai ser o seguinte: quem criou a morte? O que você pensa sobre a morte? Como nós, cristãos, estamos lidando com a morte? Hein? O que você pensa sobre a morte? Como é que você vê a morte para a sua vida? Você vê a morte como uma coisa boa ou você vê a morte como uma coisa ruim? Você vê a morte como o fim de tudo ou você vê a morte como um recomeço? Como é que você vê a morte? O assunto de hoje, o tema de hoje é a morte. Como estamos lidando com a morte? Sabemos que a morte, querendo ou não, é uma realidade para todos nós. E a gente vai estar tratando desse assunto aqui no programa Inconformados de hoje. Quem vai estar conosco, está chegando aí já, é o pastor Marcos Paulo, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Volta Redonda. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser poderosamente edificada. Enquanto o pastor Marcos Paulo não chega, já está a caminho aí, né? Quero mandar aqui um abraço para todo o povo da Igreja do Nazareno, a minha igreja, não é? A minha igreja atual, a Igreja do Nazareno. Aqui nós temos a central ali de Volta Redonda, que é presidida pelo meu amigo, meu pastor Guilherme Studuto. Temos também a Igreja do Nazareno no Ciderlândia, pastoreada pelo meu amigo pastor Jorberson Moll, né, que é um grande homem de Deus também, abençoado do Senhor. E um abraço aí para todo o povo ali da Igreja da Central de Volta Redonda, e um abraço também para todo o povo da Igreja do Nazareno ali no Ciderlândia. Eu sou pastor da Igreja do Nazareno em Barra Mansa, a primeira Igreja do Nazareno em Barra Mansa, que fica na rua Délio Pereira Sampaio, a Rua da Mina, lá no Jardim Marilu, bairro Jardim Marilu, que fica entre o bairro Goiabal e o bairro São Pedro. É muito fácil localizar ali a nossa igreja. Lembrando também que no sábado, dia 19 de maio, sábado agora, dia 19 de maio, nós vamos estar fazendo ali uma celebração especial em reinauguração, pela reinauguração da primeira Igreja do Nazareno em Barra Mansa, a partir das 18 horas, viu? Você que está nos ouvindo aí, você é nosso convidado. Primeira reinauguração da Igreja do Nazareno, da primeira Igreja do Nazareno em Barra Mansa, sábado às 18 horas, viu? E a gente vai estar tendo ali uma reunião especial, vai ter uma festa, né? Uma celebração ao Senhor. Rua Délio Pereira Sampaio, número 37, a Rua da Mina, no bairro Jardim Marilu, entre o bairro Goiabal e o bairro São Pedro. Vai ser um prazer poder ter a tua presença lá conosco. A gente vai para um breakzinho rápido e já a gente volta com o programa Inconformados de hoje, tratando do tema como nós estamos lidando com a morte, com o assunto morte. O que você pensa sobre a morte? Como você vê a morte? Ela é uma realidade para você? Você está preparado? Como é que você vê a morte? Já a gente volta aqui com o programa Inconformados de hoje. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos aqui nos preparando para dar início aqui ao nosso programa Inconformados de hoje. E o tema do dia é o seguinte: estamos lidando corretamente com a questão da morte, hein? Estamos preparados para essa realidade? Outra coisa, quem criou a morte? Quem que você acha que criou a morte? O que você pensa sobre a morte? É o fim de tudo? Morreu, acabou? As pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente tem vivido dias difíceis, dizem que muitas pessoas têm sucumbido e a gente muitas vezes fica nos perguntando como é que fica, né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas questionando, como é que vai saber o que é a morte se ninguém foi lá e voltou? A gente não pode esquecer que o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia.
A gente tem que ter essa expectativa, né, também de vivermos algo após a morte, no sentido de uma ressurreição, no sentido de vivermos uma experiência eterna com o nosso Deus. E esse é o assunto que nós vamos estar abordando hoje aqui no programa Inconformados, viu? A gente já volta aqui, nós vamos ouvir mais um louvor, e já a gente volta aqui com o programa Inconformados. O nosso pastor de hoje já está chegando aqui. Aguenta aí só um minutinho que a gente volta com o programa Inconformados já. Fica ligadinho com a gente. O WhatsApp da Shalom é o 998 33 96 92. O fixo é o 3338 9692. Já voltamos. O programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Amém, povo de Deus, estamos aqui ao vivo pela rádio Shalom FM 92,7 e a gente está aqui. Hoje tivemos um pequeno imprevisto aqui com a questão do nosso convidado de hoje, mas ele já está aqui na rádio, já está aqui, ó, está abrindo as portas do estúdio da Shalom FM. É o nosso querido reverendo Marcos Paulo, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Volta Redonda e presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda. Aliás, amanhã, quinta-feira, às 9 horas, teremos reunião do Conselho de Pastores. Pastor Marcos Paulo, eu sei que o senhor já está aí ofegante aí. Muito bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Rafael. A graça e a paz de Jesus seja contigo, com toda a equipe da Rádio Shalom, o Anderson, e com todos os nossos ouvintes nesta hora. Um bom dia com Jesus para todos. Maravilha, meu pastor. Pastor Marcos Paulo é uma benção, está sempre participando aqui com a gente. E pastor Marcos Paulo, a gente está falando aqui hoje sobre a questão da morte, né? A pergunta que a gente lançou aqui no WhatsApp aqui para o pessoal participar é a seguinte: morte, a gente acabou fazendo uma pequena alteração aqui. Morte, estamos preparados para essa realidade, pastor? Aí a gente vai falar também de quem criou a morte, quem criou esse problema. Porque para muita gente a morte é um problema. E tem muita gente que não sabe lidar com a morte. Qual é a expectativa que muitas pessoas têm? Morreu, acabou tudo? Não é? Morreu, acabou, o que acontece depois? Não é verdade? A gente pode evitar a morte? Como é que fica essa questão toda? E muita gente tem até medo de falar sobre a questão da morte. Como é que a gente pode resolver esse problema? E pastor Marcos Paulo, já temos uma participação aqui pelo WhatsApp. E a irmã diz assim, cadê? Deixa eu ler aqui. A irmã Kelly está participando com a gente. Ela diz assim: eu acho que ninguém está preparado para a morte. A morte, para mim, eu acho que morreu, acabou. Não existe outro lado da eternidade. E hoje as pessoas estão morrendo aqui mesmo na terra. Nem precisa da morte fatal. Pastor Marcos Paulo, fique à vontade. De forma geral, como é que o senhor vê esse assunto? Como é que o senhor vê essa questão aí da morte? Bom, pastor Rafael, queridos ouvintes, muitas pessoas têm uma visão exatamente como a da nossa querida ouvinte Kelly, que está nos prestigiando nesta hora. E eu queria dizer tanto para Kelly como para os outros ouvintes que de fato essa é a visão mais cômoda. Por quê? É melhor a gente pensar assim: olha, morreu, acabou, não tem mais nada. O próprio apóstolo Paulo, porém, ele trabalhava muito a questão da morte. Se você olhar na Bíblia e ver as referências que a Bíblia tem com respeito à morte, enquanto um livro de fé, e quando a gente fala de fé, a gente fala de algo que não é material, não é imediatista. Essa visão da Kelly é uma visão que está presente na vida de muitas pessoas hoje em dia, porque nós somos imediatistas, né? A gente quer as coisas para ontem, a gente não quer para amanhã. A gente está com um problema, a gente quer que ele se resolva agora. Por exemplo, a questão do suicídio. O suicídio nada mais é que a pessoa querendo resolver o problema. Ela quer resolver um problema. E ela vê que o problema dela é tão grande e a solução tão difícil que ela vê a morte como uma possibilidade de resolver o problema e de parar com a dor que ela está sentindo. Só que isso não resolve.
tudo aquilo que atenta contra a vida não resolve o nosso problema. E cria outro, porque segundo a palavra de Deus, isso estamos falando em termos de Bíblia, a morte, ela não é um fim. A morte, ela é um ponto e vírgula na nossa vida biológica, terrena. Mas quando você olha para a vida e você vê tudo aquilo que o gênio humano conseguiu construir e criar, você percebe de fato que, como diz Eclesiastes, Deus plantou a eternidade no coração do homem. A nossa alma é imortal. O nosso corpo é perecível. Por quê? Agora vamos para Paulo. O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de um lado nós temos a morte como consequência do pecado. Quem criou a morte? A morte é a consequência do pecado. O homem não foi criado para morrer. A vida foi plantada como uma semente maravilhosa no coração do homem a perpetuar-se. Só que essa vida, ela tem ligação direta com o Senhor e doador da vida, que é Deus. A partir do momento que o homem resolveu se separar de Deus, ele cortou essa conexão da vida eterna, enquanto contemplava toda a sua vida, a vida biológica, física e espiritual. E aí a morte entrou através do pecado. Paulo trabalha sobre isso também, chama Cristo de segundo Adão, e sendo que pelo primeiro Adão, o representante da humanidade, entrou o pecado e a morte, pelo segundo entrou a vida e a vida eterna. Então, nós podemos ter os nossos achismos, mas se você entende, você crê no Deus da Bíblia, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia fala que a morte, ela não é o fim. É o fim da vida biológica, mas a nossa alma continua existindo. Ela não deixa de existir porque a nossa alma é eterna. Ela vem de Deus e volta para Deus. Só que ampliando um pouco mais, a Bíblia fala de ressurreição. E a ressurreição não é só para quem crê em Jesus. A Bíblia fala que todos vão ressuscitar. E um dia esse corpo que nós temos, para a ressurreição da vida ou para a ressurreição para o juízo, ele vai ressuscitar. E nós vamos estar vivendo na presença do Senhor com este corpo glorificado, aqueles que creem em Jesus como o Senhor da vida e o Senhor e Salvador da sua própria vida. Aqueles que não creem também vão ressuscitar, mas não para corpos transformados, mas também vão enfrentar a morte eterna, a separação eterna de Deus, o inferno. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala de céu, fala de inferno. A Bíblia fala de vida, fala de morte. Um dia a morte vai acabar. Mas, enquanto esse dia não chega, nós temos que estar, entre aspas, preparados para a morte, estando firmados na esperança da salvação, na segurança da salvação, por meio de Jesus Cristo. Porque nós somos, Romanos 8 diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Hoje mesmo, Deus me deu, a mim e ao meu filho, pela manhã, quando eu estava levando ele para o colégio, me deu livramento. Por pouco eu não me envolvi num acidente, mas se tivesse acontecido, e se esse acidente fosse fatal, eu estou livre disso porque eu sou cristão, porque eu sou pastor? Não. A questão é, eu quero morrer? Não. Eu quero ir para o céu? Amém, sim. E quando a gente brinca, a gente fala isso, quem quer ir para o céu? Aí, levanta a mão, todo mundo. Quem quer morrer? Opa, ninguém quer morrer. Ninguém gosta da morte. A morte, ela entrou por causa do pecado, ela é uma consequência de algo ruim, por isso que a gente não gosta da morte. Pastor Marcos Paulo, a morte não seria uma criação? A gente até colocou como título inicial da nossa pesquisa aqui, quem criou a morte? A morte é uma criação ou uma consequência? Nesse sentido, não tem como ela não ser criada, permitida por Deus. Mas nesse sentido,
ela é uma consequência, conforme nós citamos aqui o texto de Romanos. Porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É isso que a Bíblia nos ensina. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse sentido, a morte, Deus permitiu a existência da morte como uma consequência do pecado, uma consequência da desobediência. A relação do pecado com a morte, ela é muito forte. A relação direta do pecado com a morte. Se não houvesse pecado, não houvesse afastamento de Deus, não houvesse desobediência, não haveria morte. A morte é o resultado da nossa separação de Deus. Isso é uma coisa assim, é muito clara. Deus é o Senhor da vida, é o autor da vida. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da vida. A vida sem Deus é um estado, é um ambiente de morte, de desesperança, de desespero, né? Então, nesse sentido, sim, a morte é uma consequência. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para a vida. Ele nos deu o fôlego de vida. No entanto, o homem, ele amou mais a morte do que a vida, porque ele se afastou do Senhor. Então, como Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O caminho do pecado é a morte. É por isso que Jesus diz, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ignorar essa realidade da morte, a realidade da vida eterna, é muito cômodo. A gente pode viver como se não fosse existir, ou viver como se a gente fosse viver para sempre, como muita gente vive, né? Achando que vai ficar para semente. E não vai, né? E não se prepara. E essa preparação não somos nós que temos que fazer. A preparação é o Espírito Santo que faz através em nossas vidas, a partir do momento que a gente crê, confessa e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus, ele veio, Filipenses diz que Jesus veio para morrer, e morrer morte de cruz, e não pela crueldade da morte de cruz, que em si mesmo era um instrumento de execução terrível. Dentro dessa questão, você queria cortar o senhor, pastor Marcos Paulo? A gente tinha programado essa pergunta mais para frente, mas já que o senhor tocou no assunto da morte de cruz em si, eu pergunto ao senhor, existem formas de morrer mais dignas do que outras? Jesus, ele morreu morte de cruz, e alguns dizem que essa morte indigna, morte feia, que foi uma morte assim e tal. Existem formas de morrer mais dignas do que outros tipos de morte? E outra, existem tipos de morrer, formas de morrer que cristãos podem sofrer e que não cristão, melhor dizendo, para resumir, existem tipos de morte que o cristão está sujeito, mas existem tipos de morte que o cristão não está. Um cristão nunca vai morrer daquele jeito, não. Um cristão nunca morre disso. Um cristão nunca morre daquilo. Então são duas perguntas. Primeiro, existem formas de morrer mais dignas do que outras? E segundo, existem formas de morrer que o crente nunca vai experimentar? Como é que é isso? Na minha opinião, pastor Rafael, a única forma de morrer digna é morrer em Cristo. Amém, pastor.
Aí a maneira como isso vai acontecer não está dentro do nosso controle. Um cristão, ele não pode morrer de uma doença, por exemplo, como câncer. Não, isso não AIDS. Contraiu a doença numa transfusão, uma situação, né? Isso é impossível? Não. Certa vez, um cristão, salvo me engano, da Holanda, ele foi diagnosticado com câncer na língua. E os tratamentos foram feitos e chegou-se a um termo em que a medicina não podia fazer mais nada. E ele estava totalmente debaixo da economia divina, né? Debaixo da providência de Deus. Que Deus fizesse, era isso. E aí chegou num ponto que os médicos disseram assim: olha, não tem jeito. Para que nós possamos conter a doença, nós vamos ter que extrair a sua língua. E aí ele foi sendo preparado para aquela cirurgia. E quando ele estava indo para a cirurgia, já sendo preparado para ser anestesiado, tal, o médico disse para ele: olha, agora, quando você sair desse centro cirúrgico, você não vai falar nunca mais, porque nós vamos ter que extrair parte da sua língua por causa dessa doença. Quais são as últimas palavras que você gostaria de dizer? E ele disse assim: Deus seja louvado. É claro, a gente está falando de uma situação bem extrema, não é da morte, mas, por exemplo, algo que acometeu um cristão. A visão, eu penso que nós, como cristãos, o diferencial reside no fato de nós entendermos que a nossa vida está debaixo do controle de Deus. É claro que se nós pudéssemos escolher a forma como nós vamos partir desse mundo, eu preferiria dormir e no meio do sono acordar no céu. É o que nós gostaríamos, né? E tem gente que acontece isso, né? Essa alegria. No entanto, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a vida funciona, né? Então a gente precisa, a forma digna de morrermos, de partirmos desse mundo, é ter a nossa vida debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Partimos daqui perdoados, salvos, remidos, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, tendo a segurança da salvação, de saber que nós não somos perfeitos, que nós estamos sujeitos às dificuldades, às intempéries, às vicissitudes da vida, mas que nós temos um Deus que, independente do que aconteça, Ele está cuidando de nós. E aí nós vamos poder repetir as palavras do Salmo da Ovelha, que para mim, pastor Rafael e queridos ouvintes, não é o Salmo do pastor, é o Salmo da Ovelha, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar cuidado, não vai faltar confiança, não vai faltar segurança, não vai faltar aquela certeza de saber que Deus, não importa qual luta que eu esteja vivendo, passando, se eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, se eu confio em Jesus Cristo, Ele vai me dar graça para enfrentar. Eu creio que há muitas pessoas agora nos ouvindo através da internet, através da rádio, através aí no trânsito, e que ao ouvir isso pense assim: olha, você está falando isso, pastor Marcos Paulo, mas você não sabe a luta que eu estou passando. E você está certo, eu não sei a luta que você está passando, mas existe um Deus que sabe pelo que você está passando. Existe um Deus que tem poder para ir ao seu encontro nessa hora e te dar graça, e te dar alívio, e te dar conforto, e te dar consolo, e te dar direção. Existe um Deus que quer cuidar da sua vida. No entanto, é necessário que você creia que este Deus existe, que este Deus está interessado em você, que este Deus está preocupado com você, que este Deus, Ele te ama de tal maneira que Ele entregou um dia
o seu unigênito Filho Jesus Cristo. Ele deu uma parte dele mesmo, lá na cruz do Calvário. Permitiu que aquele que não merecia e não precisava passar pela morte, porque se nós entendemos Romanos 6,23, que a recompensa, o salário, a consequência do pecado é a morte, Jesus não pecou. Jesus não precisava morrer. No entanto, ele assumiu a nossa dívida, morreu a nossa morte, sofreu a ira de Deus no nosso lugar, para nos dar perdão, para nos dar esperança e para, como diz Paulo em Coríntios, tirar a ponta aguda, o aguilhão, a ponta aguda, a lança da morte, com a qual ela fustiga ainda hoje, ela cutuca a gente, ela lembra que nós somos mortais, nós somos limitados. Isso é verdade, a gente não pode esquecer isso. No entanto, nós temos um Deus que cuida de nós, que quer cuidar de nós, e nós precisamos crer nele e confiar nele. Muito bem, pastor Marcos Paulo, a gente vai para um breakzinho rápido. Pastor Marcos, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Hebreus 2, versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Pastor Marcos Paulo, é correto perante essa palavra ainda ter medo de morrer? Não precisa falar agora não, a gente vai para um breakzinho, já já a gente volta aqui com mais programa Inconformados, hoje com o nosso querido pastor Marcos Paulo, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Volta Redonda e presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda. Já já a gente volta aqui com o programa Inconformados. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje, tratando de um tema que muita gente nem gosta de ouvir falar, não é verdade? Porque muita gente tem medo até de pronunciar a palavra morte, mas a morte é uma realidade, a morte é um fato. E quem está conosco aqui hoje é o nosso querido pastor Marcos Paulo Oliveira, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Volta Redonda e presidente do Conselho de Pastores. Uma bênção de Deus. E o assunto aqui hoje é o seguinte: morte. Estamos preparados para essa realidade? Ainda há pouco a nossa irmãzinha diz aqui que ninguém está preparado para a morte, não é? Nosso WhatsApp está com um probleminha aqui, está difícil de atualizar, mas eu tenho certeza que tem muitas participações dos nossos ouvintes, como todos os dias. E a gente encerrou o bloco anterior fazendo a seguinte pergunta: é correto ter medo de morrer? Lá em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo de número 14 em diante, diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Reverendo Marcos Paulo, de acordo com esta palavra, a gente ainda pode ter medo de morrer? É correto ter medo de morrer? Crente, pessoa que conhece Bíblia, gente que serve a Deus, pode ter medo de morrer? De acordo com a segurança da salvação, o crente em Cristo Jesus, ele não pode ter medo de morrer no sentido de falta de esperança, falta de perspectiva, né? Certa vez perguntaram para Moody se ele tinha medo de morrer. Dwight Moody, um dos grandes evangelistas aí do século XIX. Evangelizou milhões de pessoas, um homem apaixonado por almas, por vida, por Jesus Cristo, pela vida eterna. E Moody respondeu assim, de maneira bem direta: sim, eu tenho. Para Moody, um pregador do evangelho, que apaixonado por almas, um homem extremamente avivado por Jesus Cristo nas suas convicções, fervoroso por Jesus. Bom, e aquela pessoa, obviamente, como você e eu, os nossos ouvintes, ficaram pensando: mas como?
um pregador do evangelho tão fervoroso, né? Quilate do quilate de um Billy Graham, que inspirou Billy Graham, por exemplo, né? E tantos outros evangelistas que vieram depois, agora, no século XX, hoje, no século XXI. Aí Moody explicou assim: não, é porque hoje Deus tem me dado graça para viver. No dia que eu tiver que morrer, que partir, Deus vai me dar graça para morrer. O que Moody quis dizer, o que eu entendo com isso também à luz da palavra, assim como o maná que Deus providenciava para o povo no deserto, e ele dizia: olha, isso aqui é a porção diária, não guarde para o outro dia. E quando o povo tentou guardar, o maná se estragou, apodreceu, ficou não podia ser mais consumido. Deus nos ensina que a providência dele é para cada momento, para cada dia. Muitas vezes o mal do século, que é a ansiedade, ela tira a nossa alegria de viver. Se você parar e ficar pensando que aquele dia pode ser o dia da sua morte, você não sai de casa. No entanto, quem diz que a morte tem que bater na porta da sua casa e pedir permissão para entrar? A gente tem uma criancinha no colo, bebezinho lindo, e a partir do momento que aquele bebê começou a ser gerado no ventre materno e ele se tornou pessoa, esse já é um tempo para outro debate, né, pastor Rafael, né, sobre essa questão de aborto. Houve a geração, concepção de vida, ali já tem uma vida, ele já começou a crescer, a se formar, mesmo que ele não tenha consciência disso. Deus já imprimiu ali nele a sua imagem e semelhança, a imago Dei. Então, a partir disso, aquele bebê começou a crescer, ele nasce, ele pode ser aquela coisinha mais linda e mais fofa. Conforme ele vai crescendo, ele vai se distanciando do dia do nascimento e se aproximando do dia da sua morte. Eu costumo dizer assim que a gente é como um pacote de biscoito. Aí depende que você escolhe qual que você quer ser. Você quer ser um água e sal, você quer ser um creme crack, eu prefiro ser um recheado de chocolate. Mais perto da minha realidade isso aí. E aí você tem... Só que o pacote de biscoito, ele tem a data de fabricação e a data do quê? De validade. Eu e você sabemos a nossa data de fabricação, de nascimento, mas a gente não sabe a nossa data de validade. No entanto, Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus, Ele sabe. Deus, Ele está cuidando. Eu sei que a vida, por exemplo, eu fico pensando assim, quem mora nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não, Rio de Janeiro. Você nem tão longe, né? Não, eu estava falando com o seu xará, né, o pastor Rafael dos Estados Unidos, então fiquei com os Estados Unidos na cabeça agora há pouco. Mas no Rio de Janeiro a gente fica pensando, meu Deus, você é carioca, né? Você viveu lá, né? Geralmente quem sai do Rio e vem para o interior fala assim, não, eu não quero voltar mais. Muitos, a maioria, eu não quero voltar mais para lá porque tá muito violento, tá muito complicado. É difícil, sim, é complicado, sim, é um problema social, sim, é um problema que depende do poder público, sim, não estamos negando isso. No entanto, quem é que guarda? Quem é que, né, dá livramento? Quem é que, nas mãos de quem nós vamos colocar a nossa vida? Sejamos morando lá no Rio de Janeiro, um lugar que está hoje muito violento, ou morando no interior do Rio, Volta Redonda, que também não está lá essa calmaria, né? Ficamos sabendo que hoje, né, hoje à noite, nessa madrugada, assassinaram um homem lá na vila, né? Santa Cecília. É o segundo já, né? Agora, né? Então, agora, imagine você vai para uma cidadezinha, né, de 1.500 habitantes, menor do que a maioria dos bairros aqui de Volta Redonda. Ali também
será que todo mundo ali morre de velhice? Será que ali não tem doença? Será que ali não há fatalidades, não há acidentes, né? Então a gente não pode viver com medo da morte, porque viver com medo da morte, na verdade, é viver com medo da vida. Porque quem vive com medo da morte não vive. Então, não tem medo da morte, tem medo da vida, não consegue viver. Pastor, isso chega ao pé de ser uma doença, né? Existem pessoas que vivem numa depressão. Já vi pessoas que, eu não sei agora qual é o nome exato, me fugiu a memória aqui, a questão da doença, que é a pessoa ter medo de morrer. E por medo de morrer, a pessoa acaba deixando de fazer coisas... De viver, coisas do dia a dia a pessoa não faz porque está com medo de morrer. Ou seja, ela se priva da morte, ela meio que se auto-sepulta em vida. O que é pior? A morte ou viver a vida debaixo da sombra da morte? O salmo da ovelha, que eu citei no bloco passado, que é o Salmo 23, popularmente conhecido como o Salmo do Pastor, Davi, ele declara essa confiança, essa dependência de Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então, nós de fato nós passamos por essas sombras, né? Muitas vezes, olha, pastor Rafael, se há um lugar, hoje em dia, eu, como pastor, tenho percebido que muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de receber a palavra de Deus, de estar atentos. A gente tem esse dilema no mundo moderno, né? As pessoas têm o smartphone, que é uma bênção. Aqui eu estou com o smartphone aqui transmitindo a live, né, pelo Facebook para alcançar os meus contatos, outras pessoas. A gente está com o smartphone aí, muitos ouvindo a rádio. Mas o smartphone tem Bíblia, tem aplicativo. Só que muitas vezes ali na hora da pregação, aquele íconezinho, né, do WhatsApp, do Facebook, chama e a pessoa desliga, desconecta ali o que Deus está falando no coração dela, porque ela está olhando a Bíblia no celular e vai olhar o WhatsApp. Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular, desde que a pessoa tenha disciplina para resistir ao ícone do WhatsApp e outras coisas, para não perder a conexão com o céu. E aí você perde a atenção da pessoa. No entanto, pastor Rafael, sabe um lugar onde que isso não acontece? Que a gente não perde quando a gente está ministrando, e eu percebi isso ao longo dos meus em torno de 17 anos de pastorado. Sabe onde que essa desconexão, quando a palavra está sendo pregada, não acontece? Em velório, em funeral, em ofício fúnebre. Ali, seja pelo respeito à situação, à pessoa que está ali sendo velada, e eu creio que a coisa mais profunda, eu creio que pelo impacto que aquilo causa, as pessoas, pastor Rafael, ficam atentas. Aquele comichão que pega em alguns some, né? A pessoa está ali, está te olhando, sabe por quê? Porque as pessoas querem uma resposta, pastor Rafael. As pessoas querem... Quem já tem a resposta está ali glorificando a Deus, porque o ofício fúnebre, o funeral, é um culto de gratidão a Deus. Naquela situação de morte, declarando que mesmo naquela situação de morte nós cremos no Deus da vida, da ressurreição. Se o corpo que está ali é de alguém que temeu ao Senhor, que entregou a sua vida a Jesus, nós sabemos que nós um dia vamos nos encontrar. Nós estamos despedindo, é triste sim, não é um momento de júbilo, de festa, de soltar... Não é. É um momento de saudade, de separação, mas é uma separação provisória. Porque Jesus, ele venceu a morte. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que um dia nós vamos vencer a morte, porque ele venceu. No entanto, as pessoas estão atentas, sabe por quê? Porque a morte, ela é dos fenômenos, um dos mais democráticos. Porque a morte, ela não respeita a idade, ela não respeita a condição financeira. A morte não quer saber se você tem o primeiro grau, o ensino fundamental completo, o ensino médio, se você é doutor, pós-doutorado. A morte não quer saber se eu sou branco, negro, amarelo.
se eu sou brasileiro, norte-americano, europeu, latino-americano, se a minha conta no banco está cheia, se ela está vazia, se eu estou no cheque especial, se eu estava vivendo o melhor momento da minha vida profissional, ou se não, se eu tenho uma religião ou não, se eu creio em Deus ou não, a morte vem para todos. É uma realidade inexorável, é uma realidade inegável, é algo que vem para todos. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar a morte é incorruptível nesse sentido. Você não pode subornar a morte, já pensou? Mata não. Hoje não, morte. Deixa eu... Não, peraí, não, morte, aqui, olha o que eu tenho para te oferecer. Não tem. Ela vem, porque ela é consequência do pecado, Romanos 6, 23. No entanto, quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem mesmo esperança quando a vida não estiver mais no meu corpo. Porque Jesus disse lá em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que vem a mim, que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e das minhas mãos ninguém poderá arrebatar, nem mesmo a morte pode nos tirar das mãos de Jesus. Então eu posso viver a vida sem medo da morte, se eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nem mesmo quando a morte chegar e falar, é a sua vez, eu não devo me desesperar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei as mãos, eu confio, eu sei o poder das mãos que estão segurando nas minhas. Eu não quero morrer, pastor Rafael. Eu tenho certeza que você também não quer. Não quero não. Não agora. Eu creio que dentro da parte de Deus algumas coisas serem feitas. No entanto, se o Senhor resolver me chamar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Senhor da vida, que é o Senhor da morte, e Ele me deu vida, e a morte não vai me segurar nas mãos dela, porque eu estou nas mãos de Jesus. E você que está nos ouvindo agora, a sua vida está nas mãos de quem? Na sua própria ou nas mãos daquele que é o Senhor da vida, que venceu a morte, Jesus? A irmã Cris, ela diz assim, pastor, sim, né, concorda, mas para isso temos que estar com a vida no altar e obedecendo a palavra. Eu falo com toda certeza, eu não tenho medo da morte. Antes eu tinha, mas saí da onde estava, e hoje afirmo com certeza, não tenho medo, graças a Deus. Agora, pastor, a gente percebe que existe uma certa falha, né? A gente só acabou de fazer uma fala que me lembrou muito o que Paulo disse, por exemplo, em Filipenses 1, no versículo de número 20, ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pastor, o que falta para nós, cristãos desses dias, termos uma concepção de morte, ou da experiência com a morte, como a de Paulo e a dos apóstolos? Pelo que a gente nota, Paulo não tinha nenhum temor da morte, Pedro também não, e muitas das vezes nós como cristãos ficamos, né, nessa falha. Qual o responsável? Sei que você já falou alguma coisa, mas qual o principal responsável por essa falta de concepção, de certeza, de convicção de que a morte é apenas um fato da vida que não vai impedir a gente de viver a eternidade que Ele tem preparado para cada um de nós? Se o viver é lucro, né, e o morrer é ganho, então tranquilo. Como é que fica isso aí? Paulo tinha essa concepção de que tanto faz morrer quanto viver. Olha só, a nossa irmã Ângela Torres mandou até que na live uma participação. Maravilha. Ela disse assim, olha, minha filha está morando no Rio há 4 anos. Eu não estava conseguindo viver, com tanto medo dela morrer, e eu também. Quando entendi que quem pode guardá-la é Deus, passei a viver melhor. É isso aí, irmã Ângela Torres. Maravilha. É isso daí, é o pensamento de Paulo, pastor Rafael. Maravilha. E da nossa irmã aí, como é que é o nome dela que falou e participou? A Cris. A Cris, é isso aí, minha irmã. A gente tem que ter a vida na presença do Senhor, no altar do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Ter uma vida piedosa. Eu acredito que as pessoas, elas têm perdido essa perspectiva, e às vezes até mesmo dentro da igreja, porque a nossa agenda tem ficado tão cheia das coisas desta vida, e a gente tem colocado o coração mais nessa vida do que na eternidade. Ou a gente tem se esquecido, achado que a vida se resume a isso. Muitas vezes a gente não reserva tempo para orar, a gente não reserva tempo para ler a Bíblia.
Ah, pastor, porque você não sabe como é a minha correria. Você também não sabe como é a minha correria, né? Todos nós estamos correndo de um lado para o outro, porque o mundo hoje parece que o dia 24 horas ficou pouco, ficou pequeno, né, pastor Rafael? Você já parou para pensar, querido ouvinte, que nós estamos no dia 16 de maio, daqui a 1 mês e meio nós vamos chegar na metade de 2018. Rápido. E quando a gente chega em julho, aí ó, parece que faz assim, né? Acabou. De repente 2018 ficou para conta. Talvez estejam ecoando ainda os votos, os propósitos feitos diante do Senhor na virada de 2017 para 2018, né? Ô, meu irmão. Então, e o que você fez de diferente em relação à sua vida espiritual? O que você fez de diferente em relação a esse cultivo dessa vida com Deus, que traz a paz, que excede todo entendimento? A irmã Ângela Torres aqui da minha live falou, a filha dela estava no Rio, ela estava vivendo com medo da morte. No entanto, quando ela entendeu que Deus é que cuida de nós, aquele medo, a paz do Senhor invadiu o coração. E a paz de Cristo é aquela que excede todo entendimento. As nossas agendas, pastor Rafael, elas estão muito cheias de tantas coisas. E, no entanto, nós lembramos agora daquele encontro de Jesus com Marta e Maria. Marta estava correndo de um lado para o outro, como a gente fica, né? Ocupada, porque Jesus está na casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E de repente, ela olha para Maria, que está aos pés do Senhor, e fala: Senhor, o Senhor não se incomoda, o Senhor não liga que Maria, minha irmã, fique aí aos teus pés de boa, né? Só aí na maciota, aí só de boa, enquanto eu estou aqui correndo de um lado para o outro, desesperada. Aí Jesus disse: Marta, Marta. Essa repetição significa aqui, ok. A minha prima, a irmã Ângela Torres, estou vendo aqui de longe, eu não vi que era minha prima. Ela está falando assim: eu sou sua prima. É isso aí, prima. Eu não vi que era você, não, desculpa. Mas então, essa repetição Marta, Marta, diz assim, essa repetição que denota não uma chamada de atenção, mas um carinho, assim, uma forma carinhosa, bem intimista, né, de Jesus tratar Marta, como disse Jesus para Saulo, né? Saulo, Saulo. Então, Marta, Marta, é como dissesse: querida, você está preocupada com muitas coisas, está muito agitada, está muito ansiosa, com coisas que no momento não deveriam estar ocupando a sua atenção. A Maria, ela deu prioridade para aquilo que precisa, para aquilo que é mais importante agora, que é estar comigo. E isso não vai ser tirado dela. Então, nós vivemos uma sociedade consumista, imediatista, hedonista. A gente muitas vezes acha que viver é só prazer, pastor Rafael. Eu tenho que ostentar e ter prazer em todas, procurar fazer todo o possível para ter prazer em todas as coisas, aquilo que satisfaça somente ao meu coração e não numa perspectiva que glorifica a Deus, mas que vem ao meu encontro dos meus interesses, das minhas vontades. E aí a gente fica correndo de um lado para o outro para conseguir isso, aquilo, e a vida vai passando e a gente esquece das coisas que permanecem para sempre. A gente esquece de cultivar uma vida com Deus, a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, daqui a pouco está chegando a hora do almoço, né? Nós vamos parar, vamos almoçar, né? Vamos alimentar o nosso corpo para gerar energia para continuarmos vivendo. A gente precisa também de força espiritual para viver. E como a gente renova as nossas forças espirituais? Mantendo uma vida em comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Jesus disse assim:
E quando jejuares, não sejais como os religiosos, os fariseus, os hipócritas, que jejuam para serem vistos, tal, eles já receberam a sua recompensa. É interessante que Jesus não usa a partícula se vocês jejuarem. Ele diz quando vocês jejuarem. Então, Jesus pressupôs que nós, seus discípulos, teríamos a prática da disciplina espiritual do jejum e da oração. Porque jejum sem orar é apenas deixar de comer, como a gente faz para fazer o exame de sangue, né? Você deixa de comer. Não, agora, o jejum com oração significa você se abster daquilo que é básico, comida. Dizendo assim, olha, tão básico para mim como comer e beber é orar. Porque sem orar, sem dedicar tempo em oração com o Senhor, falta fôlego espiritual para a gente conseguir encarar os desafios da nossa vida. Dentre eles, o desafio de não temer a morte, porque realmente ela está no nosso calcanhar, mas a nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Aleluia. Pastor Marcos Paulo, a gente vai para um breakzinho, são 10h28 agora. Deixa eu deixar, a pergunta que eu quero deixar no ar aqui, pastor, é a seguinte: existem muitas canções que a gente ouve, né, cantar nas igrejas, nos ministérios, que enfatizam uma fidelidade até mesmo diante da morte, né? A gente vê aquela famosa, eu não vou dividir minha adoração, não sei o quê. Eu esqueci agora a parte que fala exatamente do desafio, né? Ainda que a morte. A gente vê muitas canções enfatizando uma fidelidade diante da morte. Mesmo se a morte vier. Pastor, isso é fato. Quanto disso é hipocrisia? Já o senhor responde. Vamos para um breakzinho rápido aqui. Já voltamos com mais programa Inconformados para todos vocês. 92,7 FM. Manda o seu zap 998 33 96 92 3338 9692. Já voltamos. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje, aqui Shalom FM 92,7. Estamos aqui nos nossos estúdios com o nosso querido pastor Marcos Paulo Oliveira, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Volta Redonda, onde hoje terei a alegria e o prazer de estar ministrando ali uma palavra. Já estou aqui com o meu coração muito feliz, muito alegre por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Vamos falar mais disso no finalzinho. Agora, pastor, a gente foi pro bloco anterior, a gente está com dificuldadezinha aqui no WhatsApp, aqui, o nosso celular deu um probleminha, já estamos resolvendo. Você que está aí querendo participar pelo Zap, a gente terminou o bloco anterior fazendo a seguinte pergunta, pastor Marcos Paulo: existem muitas canções que enfatizam uma fidelidade, né, até mesmo diante da morte. Por exemplo, estou com a letra de uma canção aqui que é bem conhecida, né, que é a canção da cantora Daniele Cristina. Eu não estou dizendo ela em si, né, mas muita gente canta essa canção, né? E tem um refrão que diz assim, cadê? Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só para ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Pastor, a gente vê tantos crentes falhando, não é, diante de problemas tão pequenos, diante de dificuldades tão pequenas. Como é que a gente pode de fato acreditar que muita gente que diz aí que até diante da morte prefiro ser fiel, de fato a gente vai conseguir exercer essa fidelidade diante da morte? O senhor, como é que o senhor vê isso? Me lembro, pastor, daquela morte daqueles cristãos coptas, egípcios, né? Sim. Que foram degolados ali pelo Estado Islâmico. A gente viu ali, foi a cena, aquele vídeo correu o mundo todo, e eles não gritaram, eles não espernearam, a gente não viu nenhuma reação de desespero daqueles homens, enquanto o pescoço deles era cortado. E a gente sabe que tem muitos missionários espalhados pelo mundo aí que estão perdendo suas vidas. Pastor, é de fato real esse negócio de ser ser fiel até diante da morte? Como é que o senhor vê essa questão aí? É uma necessidade, né, pastor Rafael? A gente, falando sobre o assunto escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né, que geralmente hoje está em uma novela muito famosa aí na mídia, na Record, né, que é Apocalipse, o pessoal tem falado muito.
Eu, de fato, não consigo acompanhar, porque o horário é o horário que geralmente a gente está em reunião de igreja, em programação, em culto, ou em algum tipo de reunião. Mas as pessoas têm falado que tem gerado, até me falaram que outro dia lá, que eles agrediram um pastor, tal, e retrataram isso, né, a dramaturgia aí da Rede Record. Então, a verdade é que pessoas falam assim, não, porque vai acontecer ainda uma perseguição, aí quando essa perseguição começar a chegar, é que Jesus está voltando. Na verdade, a perseguição ela sempre existiu ao longo da história da igreja. Aqui no Brasil, a gente pode viver um momento onde essa perseguição é muito disfarçada, no sentido de questões até políticas que estão acontecendo, leis aí ideológicas, isso tem acontecido. A igreja, ela é perseguida, isso é bíblico. A Bíblia, Jesus nos ensinou isso, falou que o mundo não vai amar a igreja, né? Ele vai perseguir os valores. Então, a gente não deve ficar surpreso quando os valores que a Bíblia ensina e a igreja prega não são aceitos, porque, né, Paulo fala em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com este século, este mundo. Ou seja, que a forma do mundo é outra. A forma que Deus nos ensinou é diferente da forma do mundo. Então, existem lugares do mundo onde ter uma Bíblia, confessar Jesus Cristo, dizer que é cristão, que é discípulo de Cristo, significa sim enfrentar torturas, prisões, apropriações dos seus bens materiais, perseguição da família, no trabalho e até mesmo a morte. No entanto, como Paulo disse, você bem o citou, né, para quem viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Não há perda na morte. Nós estaremos sendo tão somente promovidos à vida e à vida eterna. Em Apocalipse, a palavra do Senhor nos exorta: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa exortação para aquela igreja específica, ela serve como um princípio exortativo e encorajador para a igreja ao longo dos séculos, para nós hoje. O Senhor espera a fidelidade da nossa parte, seja qual for o preço. O salmista diz assim, que Deus não tem prazer na morte dos seus santos, no sentido de que a morte, como nós começamos lá no primeiro bloco, o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para a vida, e a vida eterna. Deus plantou a semente da eternidade no coração do homem, tanto é que nós temos uma alma eterna. E quando o corpo morre, a alma não morre. Ela volta para Deus, que a criou. E um dia, alma e corpo serão reunidos para estarem diante da presença de Deus. Nós vamos comparecer perante o juízo divino. Isso é ensino bíblico. Nós estamos falando daquilo que a Bíblia ensina. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem se cumprido. E a Bíblia é fonte de vida para quem crê no Deus da vida, para quem crê em Jesus Cristo, para quem entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E ela se torna um manual para a vida. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser fiéis. E fiéis até o fim. E fiéis até o último momento. E fiéis até a morte. E a partir disso, nós vamos receber a vida eterna. Então, muitas vezes, a gente costuma dizer até lá na igreja, para os irmãos, que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está louvando ao Senhor. Porque muitas vezes é no momento de adoração através dos cânticos que nós dizemos os maiores absurdos quando nós falamos algo para Deus, testemunhado pela igreja, que nós não estamos vivendo. Se a gente fala que nós entregamos nossa vida, que nós estamos dispostos, entrego a ti minha vida, né? Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos por ti,
A gente canta isso, mas a gente tem a disposição de viver realmente? Porque quando a gente abre mão dos nossos sonhos, segundo o nosso coração, para viver os sonhos de Deus, a gente pode ter certeza que isso vai ser algo bom. Porque, como nós cantamos, os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? A vontade de Deus é maior do que a minha. Maravilha. Os planos de Deus são melhores do que os meus. Isso é fato. Mas e quando nós falamos assim, abro mão da minha vida por ti? A gente fala, não, mas isso aí é uma linguagem figurada. Não, não é não. Deus não entende assim, né? Não é figurado, não. Quem entrega a sua vida a Jesus está disposto a morrer para este mundo e a morrer para a sua própria vida, abrir mão da sua vida por causa de Cristo. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, diz o apóstolo Paulo, eu não vivo na carne, mas eu vivo em Cristo, eu vivo pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos estar dispostos a viver por Cristo. E quando a gente tem disposição para viver por Cristo, a gente pode entender o que Paulo quis dizer quando ele falou que o viver é Cristo, que quando viver é Cristo, morrer é lucro. Certa vez, um jovem, ele foi condenado à morte num determinado país, num determinado regime, por causa das suas convicções ideológicas. E aquele jovem, quando estava sendo encaminhado para a sua execução, ele foi indagado pelos seus executores. Você sabe pelo que você está morrendo? E aquele jovem respondeu, sim, eu sei pelo que estou morrendo. Agora, e vocês? Sabem pelo que estão vivendo? Acho que a grande pergunta é, nós sabemos pelo que, ou antes, por quem nós vivemos? Nas mãos, quem está na direção da minha vida? Nas mãos de quem eu tenho entregado a minha vida, os meus sonhos? Nas mãos seguras, fortes e abençoadas de Jesus, que já venceu a morte, que nos dá a vida e a vida eterna, e a vida eterna começa aqui, e viver em Cristo e para Cristo é a partir dessa vida. É aqui que nós definimos qual vai ser o nosso destino eterno. Porque para onde, assim como uma flecha que é colocada no arco, e aquele arco é retesado, e você puxa, e você vai até um determinado ponto, e você mira e solta, e aquela flecha vai na direção para a qual ela está apontada, a pergunta é, qual a direção que a minha vida aponta? Para uma vida, para a eternidade com Jesus, porque eu tenho vivido aqui com Jesus, na presença de Jesus, buscando o Senhor, confiando e descansando no cuidado de Jesus, como citando uma vez mais minha prima Ângela, que nos está acompanhando, disse, olha, quando ela chegou à convicção de que Deus está cuidando, o medo que ela tinha em relação a sua filha que estava lá no Rio, ao perigo, ela pôde sentir paz. Assim como as outras participações, a irmã que participou lá, né, da Cris, né, falou, olha, eu não tenho medo da morte mais, porque eu vivo uma vida na presença de Jesus. Quando Jesus está presente na nossa vida, nós temos amor, nós somos preenchidos pelo amor de Deus. E a palavra nos ensina que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Quando nós nos entendemos amados por Deus e cuidados por Deus, nós somos como uma criança no colo do pai e da mãe. Nós sabemos que ali nós encontramos não apenas conforto, mas nós temos proteção, nós temos segurança. Nós sabemos que o alimento vem na hora certa. Nós sabemos que a provisão, ela vem no tempo certo. Ah, mas não é fácil
né, não estar ansioso diante dos problemas. Às vezes a ansiedade bate a nossa porta, o medo bate a nossa porta, é verdade. Isso acontece com todos, acontece comigo também. Só que é nestes momentos que nós devemos mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É neste momento que a gente tem que mostrar em quem nós temos colocado a nossa fé, a nossa confiança. Porque são nos pequenos momentos de dificuldade, de luta da nossa vida, como que nos preparam para os grandes. As pequenas batalhas, os pequenos desafios nos preparam para enfrentar as grandes batalhas, sabendo que o maior inimigo já foi vencido lá na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Maravilha. Portanto, para quem está em Cristo, tudo se fez novo. Estar em Jesus é ter novidade de vida, é vida nova todos os dias, é confiar e ter a certeza de que nós temos um Deus que nunca se esquece de nós. E eu quero dizer para cada um de vocês que está nos ouvindo, nos acompanhando agora pela internet: o seu problema não é pequeno demais para que Deus te ignore. Eu já vi isso de muitas pessoas, pastor Rafael. Pessoas dizendo assim: Deus tem tantas coisas maiores com as quais se preocupar, tantos problemas no mundo, guerras, fomes, doenças, catástrofes, tão maiores, problemas tão maiores do que o meu. Deus não está prestando atenção em mim. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, querida. Você que está nos ouvindo nesta manhã. Deus se importa com você. Deus está olhando para você. Você não está sendo ignorado. Você não está sendo ignorada por Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano. Os grandes problemas são da conta de Deus. E todos os nossos pequenos problemas também são da conta de Deus. Basta você entregar nas mãos de Jesus os seus pequenos e os seus grandes problemas. Entregar todos os seus dias nas mãos do Senhor. Entregar a sua vida, porque Ele está cuidando de você. Maravilha. Pastor Marcos Paulo, para a gente concluir, eu só queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre essa palavra aqui, não é? 1 Tessalonicenses 4, capítulo... Aliás, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Essa deve ser, pastor, a nossa esperança, de que muita gente sofre até hoje, até mesmo por conta de parentes que morreram, né, de pessoas que se foram, e tem muita gente que lida com a morte, como a gente falou até no início da irmã. Acho que a morte morreu, acabou. Não é exatamente morreu, acabou. Ainda resta uma esperança, né? Nossa irmã Cris, ela termina dizendo assim: é difícil, porque sobre a discussão que a gente estava tendo em relação às fidelidades que as pessoas declaram até diante da morte, ela diz: é difícil ser verdade, porque por qualquer dificuldade eles estão abandonando a fé. Muita gente abandona a fé aí, imagina diante da morte. Mas pastor, qual é a esperança que a gente pode ter, para a gente, isso já finaliza também, qual é a esperança que a gente pode ter diante da morte, diante dos fatos que tem levado tantas pessoas à morte? A esperança final, a palavra final do senhor sobre esse tema aí. Creia e confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um dia Ele desceu, abriu mão da sua glória, se tornou como um de nós, ser humano, não no tocante ao pecado, foi para a cruz, morreu a morte de cruz no nosso lugar, levou sobre ele os nossos pecados, os nossos medos, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas doenças, tudo. E ressuscitou com poder e grande glória, subiu aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja, aqueles que têm essa viva esperança e essa bendita segurança da salvação. Então, diante da morte, só tem uma resposta: crer em Jesus Cristo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Essa é a minha oração nessa manhã. Que você que está nos ouvindo, abra o seu coração
e diga: sim, Jesus, venha morar no meu coração. Preencha-me com teu amor, para que eu não sinta mais medo. Encha-me da tua presença pelo Espírito Santo, para que eu tenha esperança e a certeza de que há um Deus que tem cuidado de mim. Maravilha, pastor Marcos Paulo. Para a gente já finalizar, pastorzão, queria que o senhor fizesse aí uma breve oração aí pelos nossos ouvintes, até mesmo Amém. Em cima desse tema, não é, que tem tanta gente que sofre até por conta de pessoas que já faleceram, outros que ainda tem esse drama do medo da morte em si, né? A pessoa sofre com isso. Então, pastor, deixa Deus usar o senhor aí nesse momento, aí fazendo essa oração aí pelos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram sintonizados aí conosco no programa Inconformados, com o pastor Rafael e conosco, o pastor Marcos. E vamos orar, nos acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és o Senhor da vida, porque Jesus Cristo é o autor da vida. E quando nós estamos na presença do autor da vida, a morte, o medo da morte, a ansiedade, os problemas, tudo se apequena, porque estamos diante do grande e poderoso Deus e Senhor das nossas vidas. Visita cada vida nesta hora, cada rádio ouvinte, em nome de Jesus. Aqueles que estão com medo da morte, ó Espírito Santo de Deus, vá ao encontro, faça morada nesse coração, por meio da aceitação de Jesus Cristo. Ó Deus, que aqueles que estão enfrentando lutas e problemas, dificuldades tão grandes ao ponto de perderem a esperança da própria vida, que eles possam nesta hora olhar para os céus e juntamente conosco serem preenchidos daquela paz que excede todo entendimento, toda compreensão, que é a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Esteja ministrando bênção, cura do corpo, cura das emoções, cura na alma, Pai. Sobretudo, ó Espírito Santo de Deus, ministra salvação nesta manhã por meio de Jesus Cristo. Abençoa cada rádio ouvinte, cada internauta, cada um cuja nossa voz, cujas ondas dessa rádio estão alcançando, ó Pai. E que o Shalom, que a paz de Deus possa alcançar aos ouvintes da Rádio Shalom nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo oramos e desde já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcos Paulo, bênção pura, com certeza você gostou muito do programa de hoje. Pastor Marcos Paulo, muito obrigado aí pela presença do senhor. Posso fazer alguns convites? Pode, com certeza. Vamos lá. Domingo agora, quero convidar a todos para estar conosco ali na Terceira Igreja Presbiteriana Independente, onde nós vamos ter um culto de consagração das Bíblias do cinquentenário, Jubileu de Ouro da Terceira IPI. Estará pregando a palavra o reverendo Marcos Batista, da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor presbiteriano. Ele falará sobre Bíblia e família, e será o momento quando nós vamos consagrar essas Bíblias que são comemorativas aos 50 anos. Vamos ter algumas homenagens muito legais. No sábado, às 18 horas, nós teremos uma programação Todas por Elas junto com Eles. É uma programação do Ministério de Mulheres da Igreja, mais extensiva no mês da família a os homens. Então, uma programação para toda a família. Às 18 horas, na Terceira IPI, onde estará pregando a palavra a pastora Neide, do Ministério Filadélfia, que é psicanalista. Ela vai falar sobre um tema muito importante, depressão. E hoje à noite, a nossa campanha da família, onde nós temos ouvido uma série de mensagens sobre a família e o tema Minha Família é uma Bênção. Nós vamos ouvir o pastor Rafael, da Igreja de Nazareno de Barra Mansa. Maravilha. E aqui do programa Inconformados da Rádio Shalom. A Terceira IPI fica na rua São João del Rei, número 131, bairro Minerlândia, ali perto do Royal, supermercado Royal da São Lucas. Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz de Jesus, e um grande abraço para os nossos ouvintes, a nossa igreja lá, aos que nos ouviram aqui, o pastor Antoniel, o pastor Coutinho, a Thaís, né? Um grande abraço, um beijo para a Thaís, em nome de Jesus. Thaís, minha noiva, tá, gente? Ore por nós. A graça e a paz de Jesus a todos.
Amém. Esse foi o nosso querido pastor Marcos Paulo, reverendo Marcos Paulo. E, gente, uma bênção hoje, viu? Tenho certeza que você gostou muito do programa. Amanhã, às 9 horas da manhã, estamos de volta aqui com mais programa Inconformados. Vai ser uma bênção também, viu? Até amanhã, então, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que no sábado, dia 19 de maio, nós teremos ali na Igreja do Nazareno em Barra Mansa a reinauguração, viu? Um culto especial pela reinauguração da nossa Igreja do Nazareno em Barra Mansa, Rua Adélio Pereira Sampaio, número 37, Rua da Mina, viu? Entre o Goiabal e o bairro São Pedro, ali no Jardim Marilu. Vai ser uma bênção, contam com a sua presença. Então Deus abençoe a todos, fiquem na paz, shalom. Amanhã estamos de volta, 92,7 FM, shalom, a rádio que traz paz para essa cidade. Acabamos de apresentar o programa Inconformados. Acabamos de apresentar o programa Inconformados.